Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos em mais uma aula de regulamento do tráfego aéreo e hoje nós vamos falar sobre medidas e também vamos falar sobre informações de plano de voo. Bom, no plano de voo a gente tem alguns códigos, né? O código ZZZ significa que quando há aeronave ou pista sem identificação, tá? Então o código ZZZ. A gente tem o C, que é o ponto de início da subida quando você vai fazer ali a sua decolagem. Tem o RIF, que é a nova rota no plano de voo, tá? Tem o N, pessoal, significa velocidade em nós, tá? Toda vez que vier velocidade em nós, eles vão colocar um zero na frente da velocidade. Se você tem o N igual a 0105, significa que você tem 105 nós ali, tá? E se você está falando em K, se aparecer o K, é a velocidade em quilômetros por hora, tá? E o K significa também que você vai ter que colocar esse zerinho, vai vir esse zerinho na frente, que significa também 105 km por hora. Bom, Fernando, agora qual que é a relação de medidas que você tem de nó e quilômetro por hora? Quando eu tiver um nó significa que eu tenho 1 milha náutica por hora, tá, pessoal? Tá? 1 milha náutica, deixa eu mostrar para vocês, ó. 1 milha náutica. O que é a milha? A milha terrestre, ela vale 1.609 metros, tá? Aproximadamente 1.500 metros. Isso se eu estiver andando aqui na superfície da Terra. A milha náutica é como se fosse uma milha fora, é como se fosse, ó, a Terra está aqui, é como se fosse um anel fora. Então, esse anel, 1 milha náutica, é igual a 1.852 metros, aproximadamente 2 quilômetros. Então gravem isso, a milha terrestre, que é o 1 ST, que é 1 milha terrestre, é igual a 1.609 metros, e 1 milha náutica é igual a 1.852 metros. Gravem esses dois números que a gente vai usar isso aqui depois lá na frente, tá? E lá em navegação nós vamos precisar dessas medidas aí. Maravilha, Fernando. Então, e aí, como é que fica? Bom, se eu quero transformar nó em quilômetros por hora, eu sei que o nó é igual a 1 milha por hora, 1 milha náutica e não terrestre, tá? Náutica e não terrestre por hora. Então eu tenho 1.852 metros por hora, tá? Isso aqui é aproximadamente 1,852 quilômetros por hora. Por quê? Porque 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então vai ficar 1,852 quilômetros por hora. Aproximadamente 2 km por hora. Fernando, posso usar o 2 km? Pode, se você quiser arredondar a sua conta, você coloca o 2, tá? Então isso quer dizer o quê? Que um nó é igual a 2 km por hora. Então aproximadamente 1 km por hora é 0,54 nós, né? É só dividir, né, o nó pelo esse número aqui, 1,852. Maravilha, Fernando. Bom, agora vamos entender a unidade de medida grau, tá? Em milhas e minutos. Quando eu tenho 1 grau, eu tenho 60 minutos, que eu tenho 60 minutos, que é representado dessa forma aqui, tá? Grau, minutos, tá? E segundos. Maravilha. Então, ó, quando eu tenho 1 grau, eu tenho 60 minutos, 60 minutos. Quando eu tenho 1 grau, eu também tenho 60 milhas náuticas. Então, se eu tenho 1 grau, eu tenho 60 milhas náuticas, que eu tenho 60 minutos, eu corto 60 com 60, eu tenho que 1 grau é igual a 1 milha náutica. Fernando, então, quando eu tenho 1 grau, eu tenho 1 milha náutica. Quando eu tenho 1 grau, ou melhor, quando eu tenho 1 minuto, eu tenho 1 milha náutica. Quando eu tenho 1 minuto, eu tenho 1 milha náutica. Quando eu tenho 60 minutos, eu tenho 60 milhas náuticas ou 1 grau. Maravilha, Fernando. Então essa relação e toda vez que eu tenho 1 minuto, eu tenho 1 milha náutica. E toda vez que eu tenho 1 milha náutica, eu tenho 1.852 metros. Se eu tenho 1.852 metros, eu tenho aproximadamente 2 quilômetros. Então quando eu tenho 1 minuto, eu tenho 2 quilômetros. Então quando eu tenho 1 minuto, eu tenho 2 quilômetros. Se eu tiver 60 minutos, eu vou ter X, né? Aí você vai fazer a conta, vai dar aproximadamente aí 120, né? Maravilha, Fernando. E o nó, né? Se eu quero, por exemplo, calcular nó em quilômetros por hora. Quando você vê lá nas notícias, tantos nós, né? Vou imaginar aqui um vento de 10 nós. Que representa, se um nó é aproximadamente 2 km por hora,
10 nós é igual a 20 km por hora. Então toda vez que eu ver nó, você multiplica por 2, aproximadamente 2, 1,8. Beleza? Nos vemos na próxima aula e até mais. Valeu, tchau, tchau.